Boa noite a todos. Há muitos anos meu avô contava um caso que aconteceu com um primo dele, lá na cidade de Iambupe, interior baiano. Não lembro bem o ano, mas sei que foi no início do século passado. Meu pai ainda não havia nascido e meu avô, já casado, saía à procura de trabalho pela região. Certa vez, um primo seu o chamou para trabalhar em uma serraria, mas por ser distante, ele não aceitou o trabalho. Sua mulher estava à espera do seu primeiro filho, e como a serraria ficaria distante 40 quilômetros, preferiu se aventurar na lida do café. Passada uma semana, seu primo foi procurá-lo em casa. Estava nervoso e parecia que não dormia há alguns dias. Zeca, não te conto, homem, falou o primo, que se chamava Damião. O que foi, Damião? O que aconteceu? Perguntou meu avô. Então, Damião começou a falar. Lembra do serviço da serraria que você não foi? Pois bem, cheguei lá com mais 2 colegas e fomos escolhidos para trabalhar nas noites. A produção não parava e o dono ofereceu dinheiro a mais para que a gente ficasse só à noite. Nos 3 primeiros dias, tudo correu bem, mas na quinta-feira passada, algo assustou a gente. O que te assustou, homem? Conte logo! Então Damião, com medo no olhar, se sentou na varanda da casa do primo e começou a contar. Zeca, você acredita em lobisomem? Meu avô riu, mas o primo estava sério. Então ele pediu que lhe contasse essa marmota. A gente estava trabalhando e de repente o João falou. Damião, você ouviu isso? O que, homem? Eu perguntei. Um rosnado, disse ele. Eu ouvi não, mas a serraria fazia muito ruído e eu continuei com o trabalho. De repente, alguma coisa bateu forte na porta e subiu um fedor de carniça insuportável. Todo mundo parou na hora e aquilo bateu várias vezes na janela. Olhei para o João e ele estava encolhido no canto, estava rezando. Os outros se esconderam atrás de uma mesa e eu fiquei em pé. Só vi uma mão peluda, com unhas como garras, passar por um buraco na parede e ficar tentando pegar alguma coisa lá dentro. Fiquei paralisado. A mão se recolheu e eu vi 2 olhos como fogo, olhando lá para dentro. E quando aquilo me viu, nossa, deu um grito tão grande que eu quase caí de medo. Era uma coisa cheia de pelos, só vi os olhos em brasa. A coisa então veio até a porta e tentou entrar, empurrando ela. E eu não sei como ela não conseguiu entrar, viu? O fedor era tão grande que me deu vontade de vomitar. De repente eu ouvi os cachorros da serraria brigando com aquilo, que saiu correndo e os cachorros foram atrás latindo. Eu olhei pelo buraco da parede e só vi um vulto se embrenhando na estrada. Quando amanheceu, fui embora de lá. Só tive coragem de vir te procurar hoje. Primo, aquilo era um lobisomem. Meu avô balançou a cabeça concordando. Ele não acreditava nessas coisas, mas não duvidava que coisas estranhas acontecessem nesse mundo de meu Deus. Ficou aliviado de não ter ido naquela empreitada. Seu primo logo depois achou trabalho em uma fazenda perto de casa. Ele sempre contava essa história. Meu avô também contava, quando a família se reunia, e sempre agradecia de não ter ido trabalhar naquela serraria. Essa história é verídica. Boa noite a todos. Olá, me chamo Alexandre. Quem me contou esse relato foi o Sr. Carmelo, um conhecido do meu pai. Ele é caminhoneiro e trabalha em uma transportadora de carga viva, na cidade de Leme, São Paulo. Ele contou que logo que entrou nessa transportadora, ouvia muitos caminhoneiros dizer que não gostavam de fazer entregas à noite em uma fazenda que ficava em Descalvado, São Paulo. E alguns até mesmo recusavam ir, mesmo o patrão insistindo muito para fazerem a entrega. Eles diziam preferir esperar clarear o dia para fazê-las. Senhor Carmelo sempre perguntava para outros caminhoneiros o porquê deles recusarem o serviço. Alguns desconversavam,
outros enrolava e não diziam nada. Até que ele perguntou para o patrão o porquê dessa recusa, e o patrão lhe contou. Essa fazenda que faz os pedidos fica em uma estrada rural em Descalvado, e muitas pessoas naquela cidade, e até alguns funcionários, juram que viram lobisomem na estrada. Ele ataca as cargas e algumas vezes tenta pegar os motoristas. O senhor Carmelo então não se conteve e começou a rir, chegando até mesmo a debochar da história do patrão. O patrão, muito contrariado, perguntou se ele entregaria 2 touros, 3 bezerros e uma vaca leiteira. Em meio a risos, o senhor Carmelo disse que levaria a carga sim, e se o lobisomem aparecesse, o traria na carroceria amarrado. E em meio a gargalhadas, saiu de perto do patrão e foi buscar a carga para levar até a fazenda. Era por volta das 21h30 quando chegou o caminhão com a carga para o transporte. O patrão disse para Carmelo que alguns funcionários da fazenda estariam esperando por ele para descarregar e cuidar dos animais quando ele chegasse. Nisso, outro caminhoneiro se aproximou de Carmelo e disse: Carmelo, espera amanhecer, não vai lá agora à noite. Debochando e rindo, o Carmelo respondeu: eu não tenho medo, já disse para o patrão, se aparecer o lobisomem, eu trago ele amarrado. E digo ainda mais, vendo ele para um circo e eu fico rico. Era por volta das 22h30 quando o Carmelo saiu da empresa em direção a Descalvado. E por volta das 2 da manhã, ele entrou na estrada rural, que levava até a fazenda. Logo no início da estrada, ele notou uma agitação dos animais na carroceria. A princípio, ele achou que fosse por causa da estrada de chão, pois havia um tipo de degrau saindo da pista asfaltada e já pegando a estrada de chão. Chegando mais ou menos no meio do caminho, Carmelo sentiu um odor bem forte e os animais se agitaram ainda mais. Foi então que ele parou o caminhão e pegou a lanterna para olhar a carga. Assim que abriu a porta, sentiu o caminhão balançar um pouco e percebeu uma silhueta pular da carroceria para o lado direito, onde tinha uma plantação de milho, e mesmo iluminando com o farolete, não conseguiu ver o que era. Ele então foi olhar a carga e notou que os animais estavam bem assustados, mas o pior foi quando ele olhou onde era para estar o bezerro, e estava apenas a metade do animal. Ele então começou a lembrar dos avisos que recebeu, e também da história do patrão, mas mesmo assim se recusou em aceitar que foi um lobisomem, e decidiu continuar o transporte. Chegando próximo da fazenda, Carmelo sentiu de novo o odor bem forte. Foi então que ele percebeu um movimento na estrada, e acendeu o farol alto do caminhão. Viu um animal como sentado, olhando diretamente para ele. A princípio, ele achou se tratar do cachorro da fazenda, mas quando andou mais um pouco com o caminhão, segundo suas palavras, ele ficou horrorizado. O animal se levantou apoiado nos pés, como se fosse uma pessoa, e segundo ele, o animal chegava fácil a 2 metros de altura. Olhos avermelhados e pelos escuros. O animal o encarava o tempo todo e mostrava os dentes. E para seu desespero total, o animal começou a caminhar lentamente em direção ao caminhão. Sem conseguir se mover, paralisado e aterrorizado com a cena que via, e mesmo muito assombrado, viu o animal se pôr em posição de ataque e partir para cima do caminhão. Quando achou que iria ser atacado, ouviu disparos. Então o animal pulou a cerca e desapareceu na noite. Carmelo então foi escoltado pelos funcionários da fazenda. Descendo do caminhão, ele tremia e perguntou para os funcionários o que era aquele animal. Todos muito sérios responderam: aquele animal é o lobisomem da estrada. Você teve sorte, por nós termos ouvido o motor do caminhão. Senão, você não estaria mais aqui. E desde esse dia, nunca mais o senhor Carmelo pegou uma entrega para essa fazenda no período noturno, nem mesmo os outros caminhoneiros. Até os dias atuais, eles se recusam a fazer as entregas à noite, e muitas pessoas relatam que nessa estrada
ainda tem avistamentos desse lobisomem. Obrigado a todos. Fala galera, hoje eu vim contar uma história que aconteceu com meu pai. Moro numa cidade do interior de São Paulo, Porto Ferreira. O ano em que aconteceu foi em 2015. Meu pai sempre trabalhou de forneiro. Para quem não conhece, forneiro é quem queima tijolos. Uma semana meu pai trabalhava à noite e na outra de dia. Meu pai saiu do trabalho às 18 horas da tarde e o amigo dele entrou no seu lugar para cumprir o período noturno. Essa olaria era localizada à beira da rodovia. Então meu pai veio para casa e o amigo ficou. O turno dele terminaria só no outro dia às 7 horas da manhã. Lembro que o meu pai contou que foi no finalzinho da quaresma. No outro dia, meu pai ao chegar na olaria não encontrou o amigo e os tijolos tinham todos queimados. Os cachorros estavam no canto, escondidos e assustados. Quando meu pai olhou em cima do forno, o amigo dele estava lá em cima, branco, pálido, suando frio e muito assustado. Então meu pai perguntou o que tinha acontecido. E o amigo contou que por volta das 2 horas da manhã entrou um cachorro muito grande lá na olaria. Estava brigando com os cachorros. Suas orelhas eram para cima, era escuro e tinha dentes muito grandes. Ele jurou para o meu pai que quem passou lá foi o lobisomem. Desse dia em diante, ele foi embora, pediu a conta e nunca mais voltou para o serviço. Meu pai continuou lá mais por 2 anos. Para todos que contou, diziam que era um senhor de um bairro próximo que virava esse bicho. Tinha os cotovelos grossos e cheirava titica de galinha. Os dentes eram amarelos. Não sei se é verdade. A única coisa que meu pai viu foi os rastros do lobisomem pela olaria. Mas graças a Deus, meu pai nunca viu. Meu pai falou que pelo estado que encontrou seu amigo, ele não estava mentindo. Boa noite. Olá, me chamo Kátia Rett. Meu finado pai Salvio Rett me contou certa vez da história de um tal Bruno Marafiotti, que morava em Guaianás, subdistrito de Pederneiras. O tal Bruno, dizia meu pai, que parecia o diabo em pessoa. Quando Bruno Marafiotti nasceu em 30 de agosto de 1876, em Calábria, na Itália, seu pai Vincenzo Mariotti tinha 37 anos e sua mãe, Giovanna Monardo, tinha 40 anos. Bruno era filho único. Ele emigrou para o interior de São Paulo em 1894. Com todas as suas economias, compraram uma fazenda de algodão. Viviam muito bem. Bruno era um rapaz bom vivant, beberrão e arruaceiro. Amava um carteado, mas após engravidar Regina Bertolotti, também italiana, casou-se a contragosto. Teve um filho e 3 filhas com Regina, que faleceu após o parto da terceira e última filha. Bruno nunca abandonou a vida boêmia. Faleceu em 14 de janeiro de 1947, em Guaianás, com 70 anos. Mas quem foi Bruno? Filho de fazendeiros, gostava de blasfemar, vivia bêbado e na farra. Aprontava de tudo, mas nele diziam que morava o mal. Na fazenda matava os bois com um murro na cabeça, mostrando aos amigos que era forte, mas ficou conhecido mesmo pelo batismo do porco. Certa vez, ele e mais 2 amigos fanfarrões estavam na venda do Sr. Braulio, que anos depois me confirmou essa história, e tomaram toda a cachaça que aguentaram. Então, Bruno teve a brilhante ideia de fazer um churrasco altas horas da madrugada. E lá foram os 3 até a fazenda e pegaram um leitãozinho. O vestiram com uma roupa de batismo que pendia no varal e o levaram até a igreja. Já era madrugada alta, quando Bruno bateu na porta da pequena igreja. Logo veio o padre, ainda sonolento, atender a porta. Bruno exigia que o padre batizasse o leitão, para depois poder matá-lo e fazer o tal churrasco. O padre
completamente atordoado e horrorizado, se negou a fazer tal coisa, pois há quem conte que Bruno e seus amigos espancaram o padre quase até a morte. Temendo pela própria vida, o padre foi obrigado a colocar a batina e se arrumar para o batismo, com uma arma na cabeça, enquanto Bruno aguardava ele com o leitão, vestido como um bebê para o batismo. Assim que o padre terminou de se vestir, os 3 homens arrastaram o padre até a pia batismal, onde os ritos sagrados do batismo foram realizados pelo padre, já bastante machucado. E quando terminou, Bruno sangrou o porco ali mesmo no altar. Despiu o leitão, jogando as roupas de batismo toda ensanguentada no rosto do padre, que rogou uma praga em Bruno Marafiotti e na cidade. O padre disse que Bruno iria morrer logo e ninguém o sepultaria. Já da cidade, ele disse que jamais ela iria para frente, nunca cresceria. O padre abandonou a cidade de manhã bem cedo. Sabe-se que ele foi ministrar numa paróquia em Cravinhos, cidade próxima a Ribeirão Preto. Um mês depois, voltando da farra, Bruno caiu morto no chão por um ataque cardíaco fulminante. A família foi chamada, realizou-se o velório na casa do rapaz e certa hora deram seguimento para levá-lo ao único cemitério da cidade. Por curiosidade, procurei o túmulo de Bruno e achei o túmulo dele já bem deteriorado. Contam que no dia do enterro, enquanto o cortejo seguia, o caixão começou a pesar muito, tendo de ser colocado no chão. E em seguida, o cortejo foi atacado por um enxame de abelhas, o que levou a todos largarem o local e correr freneticamente para se abrigar do enxame. Incrivelmente, por 7 dias, ninguém conseguiu chegar perto do caixão, que ficou lá, rodeado por abelhas, durante todo este tempo, assustadoramente apenas em volta do caixão. Depois que as abelhas se dissiparam, a família conseguiu enterrar o homem que já fedia muito. Se lembram da praga do padre? Então, na porta da igreja abriu-se um enorme buraco, levando ela à destruição total. Não sobrou nada, apenas um amontoado de entulhos. E pasmem, a cada casa construída, uma outra cai por inteiro. A cidade não cresceu em nada. As compras do povo ainda são feitas na venda do Sr. Braulio, um dos moradores mais antigos da cidade. Anos depois, uma igreja foi construída em outro local. Ali, a maldade de Bruno Marafiotti ficou marcada e virou um caos que todos sabem e contam de geração a geração. Na cidade, tem até placa com o nome do Bruno, que a família muito rica e influente mandou colocar. Desculpem o texto grande, mas tinha que contar tudo sobre o demônio em pessoa, aquele que blasfemava o dia todo, matava boi no murro e ainda vivia como um bom vivant, e que foi enterrado já podre, porque as abelhas não arredaram o pé do caixão. A família que era tão rica passou a ser apontada nas ruas, acabaram por perder tudo e foram embora daquela cidade. Boa noite. Chegamos aos fins dos relatos de hoje, família Uivos. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aos novos inscritos que nos enviaram esses relatos, a Kátia Rete e o Alexandre. Muito obrigado. Agora é a hora dos salves, dos meus queridos inscritos que comentam em todos os vídeos. Vai um salve todo especial para Beatriz Reis, Bárbara Dias, Emerson Tadeu, João Passoni, Guilherme Martins, Rosângela Mendonça, Isaac Silva, Evaldo Ribas, Marcos Rodrigues, Netão, Florinda Dias, Maria Isabel Atividades, Rosilda Pereira, Ailton Marinho, Eliezer Gonçalves, Alaísa Silva, Dylan, Valdênia Oliveira, Simone Lima, Neia Oliveira, Bode Velho, Danilo Cleiton, Verdades Inconvenientes, Lia da Silva, Velda, Deise Lucide, Rosimeire Ramos, Elisandra Cruz, Jorge Capella, Ângelo Augusto, Amanda Marris, Eduardo Nascimento, Tânia Tomico, Alziro Pontes, Suzane Palim, Iraci Souto e Eliane Nascimento.
Como vocês sabem, em todos os vídeos sempre deixarei aqui os salves como forma de agradecimento pelo carinho e o apoio de vocês. Para você que ainda não é inscrito, eu deixo aqui um convite. Se inscreva, venha fazer parte da família Uivos. Amigos, deixem aquele comentário, aquela curtida, um hype. Se puderem compartilhar também é muito bom. Tudo isso colabora com o meu trabalho e ajuda o canal. Agora eu me despeço de todos vocês, desejando uma ótima noite, um final de semana abençoado e aquele abraço carinhoso. E até terça-feira.